programa de hoje eu quero tratar de um tema intrigante: êxtase sem entendimento. E vamos basear esta mensagem em Marcos capítulo 9, versos 5 a 8. Vamos ouvir a leitura desse texto. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui e que façamos 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias, pois não sabia o que dizer por estarem eles aterrados. A seguir, veio uma nuvem que os envolveu e dela uma voz dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E, de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão Jesus. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus Cristo chamou 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, e subiu uma alta montanha com o propósito de orar. Diz a Bíblia que, estando Jesus em oração, o seu rosto foi transfigurado, as suas vestes resplandeceram de brancura, e apareceram em glória, conversando com Jesus, Moisés e Elias, acerca da sua partida para Jerusalém, acerca da sua morte na cruz. Diz a Escritura que é nessa conjuntura que o apóstolo Pedro, sem saber o que estava falando, tomou a palavra. E disse: Mestre, bom é estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés, outra de Elias. E naquele momento, então, diz a Bíblia que eles foram tragados por uma nuvem luminosa e ouviram de dentro da nuvem uma voz celestial dizendo: Este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Eu acho curioso que Pedro, Tiago e João estão vivendo algo extraordinário. Eles estão pisando no território dos milagres. Eles estão vendo coisas sobrenaturais. No topo daquela montanha, 4 milagres aconteceram. Primeiro, Jesus foi transfigurado diante deles. Segundo, Moisés e Elias aparecem em glória, conversando com Jesus sobre a sua partida para Jerusalém. Terceiro, uma nuvem luminosa os envolve. Quarto, de dentro da nuvem surge uma voz celestial dizendo: Este é o meu filho, o meu amado, a ele ouvi. Entretanto, aqueles discípulos, apesar de estarem vendo milagres e pisando no terreno sobrenatural, eles estavam desprovidos de entendimento. Há uma espécie de cultura religiosa no Brasil, onde as pessoas são levadas a pensar que se elas verem mais milagres, elas crerão mais. Porém, a fé não vem pelos milagres, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Vale destacar que ali no topo daquela montanha tem 3 gerações representadas. A geração de Moisés, o representante da lei. A geração de Elias, o representante dos profetas. E os 3 apóstolos, representando o período da graça. Se você fizer uma pesquisa, descobrirá que essas foram as 3 gerações que mais viram milagres na história. Ao mesmo tempo, foram as 3 gerações mais incrédulas da história. Eles estão vivendo um êxtase, mas sem entendimento. A pergunta é: o que eles não entenderam? Primeiro, eles não discerniram a centralidade da pessoa de Cristo. Quando Pedro diz assim: Mestre, bom estarmos aqui, vamos fazer 3 tendas, Pedro achava que ele estava no controle da situação. Mas ele não sabia nem o que estava falando. E por que não sabia? Porque acabara de falar uma bobagem. Nesse momento, Pedro está comparando e equiparando Jesus ao representante da lei, Moisés, e ao representante dos profetas, Elias. Mas Jesus não é apenas um grande homem. Ele é o Filho de Deus entre os homens. Ele é único, ele é incomparável. Quanta gente que está tão empolgada com milagres, mas não discerne a centralidade da pessoa
de Jesus Cristo. Em segundo lugar, eles estão vendo milagres, mas eles não discernem a centralidade da missão de Cristo. Quando você lê em Lucas 9:31, Moisés e Elias estavam ali conversando com Jesus sobre a sua partida para Jerusalém. E a palavra partida ali no grego é a palavra êxodos, de onde vem a nossa palavra portuguesa êxodo. O que foi o êxodo? A libertação de Israel da escravidão do Egito. O que eles estão falando com Jesus é que na sua subida para Jerusalém, onde o próprio Jesus havia alertado que ele seria entregue nas mãos dos principais sacerdotes para ser crucificado, para ser sepultado, para ressuscitar no terceiro dia, seria o nosso êxodo. Jesus haveria de nos libertar, não através dos seus milagres, mas através da sua morte na cruz. Ali sim, Jesus rompe as nossas cadeias, quebra os nossos grilhões e nos declara livres. Pois bem, quando Jesus desce desse monte, ele cura um menino endemoniado e a multidão fica muito encantada como Deus operava maravilhas por meio de Jesus. E quando Jesus percebe que os discípulos estão embarcando nessa ideia de querer o Messias apenas para resolver os seus problemas políticos e imediatos, Jesus diz para os seus discípulos: fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Sabe o que Jesus está dizendo com isso? Não pensem vocês que eu vou mudar minha agenda. Não pensem vocês que eu vim ao mundo apenas para operar milagres. Eu vim ao mundo para ir para a cruz, e é para a cruz que eu estou indo, porque é lá que eu vou libertar vocês, é lá que eu vou romper os grilhões de vocês, é lá que vocês terão a verdadeira libertação de vocês. Mas está escrito em Lucas 9:45 que os discípulos não entenderam isso. Estão vendo milagres, estão vivendo um êxtase, mas estão sem discernimento de quem é Jesus e do que ele veio fazer no mundo. Terceiro lugar, êxtase sem entendimento. Eles não entenderam a centralidade do culto. Diz a Bíblia que quando eles foram tragados por aquela nuvem luminosa, diante da glória daquele monte, eles caíram de bruços, atordoados, amedrontados. Esta é a espiritualidade da fobia de Deus. Quantas pessoas que se aproximam de Deus sem reverência, outros se aproximam de Deus como se fosse um guarda cósmico, com um porrete na mão, para castigar as pessoas. É claro que nós devemos ter temor de Deus, mas nós precisamos entender que Deus é nosso Pai. Em vez de nós fugirmos dele, nós precisamos correr para ele, porque nele há abundante graça, ele é rico em perdoar e tem prazer na misericórdia. Eles estão vendo milagres, mas eles não discernem a centralidade do que é culto, do que é adoração, do que é comunhão com Deus. Talvez você que está aí me assistindo esteja aí à cata de milagres, encantado com milagres, correndo atrás de milagres, até de milagres forjados, fabricados por alguns espertalhões da fé, camelôs da fé. Os milagres, nós cremos neles, nós oramos por eles. Nós aguardamos que Deus realize prodígios e maravilhas. Mas eu preciso dizer a você que tem muita gente que está vendo milagres, mas não está discernindo quem é Jesus, o que ele fez na cruz por nós e como nós podemos e devemos adorar a Deus. Eu espero de todo o meu coração que você possa conhecer a Deus, conhecer a Cristo, e entender que Ele é o próprio Deus feito carne. Que você possa entender que Ele veio ao mundo para morrer pelos pecadores, como diz o apóstolo Paulo, dos quais eu sou o principal. Que não há outra esperança para a sua vida, a não ser que você se arrependa dos seus pecados e ponha a sua confiança em Cristo e o receba como seu Salvador pessoal, como Senhor da sua vida. Que você compreenda que Deus criou você para o louvor da sua glória e você não encontrará sentido na vida até que você se volte para Deus, seja reconciliado com Deus e seja aquele que vai adorar a Deus em espírito e em verdade. Eu vou orar com você nesse momento. Onde você estiver, ore comigo. Deus, eu te peço que tu abençoes as pessoas que estão nos acompanhando, que tu apliques esta palavra ao coração de cada um deles. Em nome de Jesus.